Hoje, o eleitorado feminino é maioria no Brasil, mas a realidade nem sempre foi assim. Até o início da década de 1930, a opinião delas sobre os rumos do país não era respeitada. Era um país que, por mais que tenha decretado que todos eram iguais perante a lei, ainda trabalhava os direitos sociais num formato muito excludente, né? Primeiro com os projetos de branqueamento, que logo depois da abolição já entraram em vigor. E segundo, porque as mulheres não tinham acesso ao voto e porque também, ao final da Primeira República, até mesmo a atividade sindical foi proibida. As coisas começaram a mudar em 1932, quando o voto feminino passou a ser considerado pelo Código Eleitoral Brasileiro. Melhorou a situação na medida em que o direito ao voto e a participação política tornava irrevogável a ideia de que as mulheres são sujeitas de direito, né? Inseria as mulheres como sujeitas de direito na política geral, né? Mas, ao mesmo tempo, como a nossa história do Brasil é muito conturbada, a gente teve muitos períodos autoritários também, desde que o voto foi outorgado. Então, o que a gente acaba vendo é que o direito ao voto universal mesmo foi exercido em períodos muito menores do que a gente pode contar. Nessa quarta-feira, a permissão do voto feminino no Brasil completa 89 anos. Um período de muitas dificuldades, mas também de muitas conquistas a se comemorar. A partir de 88, com a abertura, né, no final da ditadura militar, a gente tem, na verdade, um grande movimento em torno de direitos sociais que envolve o Brasil todo, né? O próprio Sistema Único de Saúde, a criminalização do racismo, os direitos da população indígena, e isso envolveu diretamente as mulheres, né? Então, não dá para negar que, mesmo com dificuldades e períodos autoritários, que o movimento social e o movimento feminista conseguiram reunir algumas conquistas em termos de direitos sociais nesses 100 anos de República. E dentre as conquistas está o crescimento da participação feminina na vida pública. Nas últimas eleições, em Campinas, por exemplo, uma mulher foi a mais votada entre todos os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal. E a vereadora Mariana Conte nem consegue imaginar viver em um lugar em que as mulheres não têm voz. E eu não consigo imaginar isso, eu não consigo imaginar o fato assim, de ter que pedir autorização para fazer as coisas, de ter que me submeter. Isso é uma coisa assim. E eu acho que todas as mulheres, né? As mulheres se sentem incomodadas com isso. Quando a gente conversa com as mulheres, a gente sabe que isso é um incômodo na vida da mulher. Para a parlamentar, as conquistas até aqui foram importantes, mas é preciso avançar a pauta. O direito a voto e direitos políticos como um todo, né, de se candidatar, de assumir papéis, né, de representação, papéis no executivo, isso é um pressuposto básico da democracia. Ela é básica, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Nós precisamos dar passos. Outras vereadoras eleitas por Campinas seguem a mesma linha de pensamento e querem que a participação das mulheres seja cada vez maior nas decisões da sociedade. Importante frisar que as mulheres tiveram direito a voto a partir de 32, mas a primeira candidatura feminina foi apenas em 89, que é pós-ditadura, né? Então, isso já mostra como não é simples, né? Não é simplesmente o fato de você poder votar que você de fato pode participar ativamente na política. Aumentou 19,2% a eleição de mulheres, mas mesmo assim 17% dos municípios não elegeram nenhuma mulher. Nenhuma, né? Então, nós temos que avançar também nessa política de incentivo às mulheres, né? Para que elas venham para a política e venham para fazer diferença, venham para se posicionar, venham para fazer um bom trabalho e ganharmos espaço, né? Como mulheres, defendendo os interesses nossos, enquanto mãe, enquanto avós, enquanto moças e idosas e todas essas políticas públicas que nos interessam. Esse voto, ele tem que ser um voto que tenha uma conexão com a luta das mulheres, né? E a luta das mulheres, ela não é uma luta isolada
do resto da classe trabalhadora ou desconectada de toda a sociedade, né, de todos os trabalhadores e das trabalhadoras. Ele tem que vir acompanhado da organização, da luta das nossas pautas, das pautas sociais, né, das nossas pautas universais, né? Para nós, essa que é a importância. A gente não quer que as mulheres sejam superiores, a gente só quer igualdade, a gente só quer que a sociedade nos veja da mesma maneira, com os mesmos privilégios que elas veem os homens. Então a gente quer ter direito a ir e vir quando a gente fala de transporte público, a gente fala de ter locais onde tenha segurança para a gente poder transitar, ouvir, conversar e ter esses espaços de forma igual e não somente para uma classe privilegiada. Para a historiadora Gláucia Fracaro, a democracia vai se fortalecer quando todas as opiniões forem respeitadas, e a participação das mulheres na política está diretamente relacionada a esse conceito. Mas é importante destacar que mesmo as mulheres sendo maioria do eleitorado, maioria na sociedade, né, numérica mesmo, e ainda sendo maioria na chefia das famílias brasileiras, né, ou seja, tendo que cuidar dos membros da família, muitas vezes financeiramente, ainda assim a nossa participação política, por mais que tenha sido excepcional na última eleição, precisa crescer bastante.